Aqui com o nosso vídeo, mais outra notícia muito positiva em relação ao retorno do atacante Pedrinho, jovem promessa, uma joia das categorias de base do Goiás, somente 19 anos de idade, teve o seu contrato prorrogado até abril de 2027, essa renovação que aconteceu ainda nessa atual temporada. Vale lembrar que o Pedrinho já tinha um vínculo longo no Goiás, antes disso o seu contrato era até o começo da temporada de 2025. Aumenta o seu contrato, aumenta também o seu salário, até porque é um jogador que vem sendo importante no Goiás nos últimos anos, e também o valor da sua multa rescisória. Atualmente o Goiás já está bem mais seguro em relação a isso, já até havia comentado com vocês no ano passado, com o salário do Pedrinho de categoria de base, né, girando ali na casa de R$ 1.500, no máximo R$ 2.000 por mês, o Pedrinho poderia sair por uma merreca no Goiás, né, cerca de 7, 8, no máximo 10 milhões de reais aqui no futebol brasileiro já seriam suficientes. Agora, com essa sua renovação de contrato atual, não sei ao certo quanto o Pedrinho ganha no Goiás, mas se for, por exemplo, no mínimo R$ 20 mil mensais ou algo próximo disso, ele já tem uma multa de aproximadamente 30 milhões de reais, né? 40 milhões de reais, se ele tiver um salário próximo de 20 mil aqui para o futebol brasileiro. No exterior, essa multa fica mais cara. Então o Goiás se resguarda, né, de qualquer tipo de acontecer alguma coisa, como por exemplo o Atlético Paranaense fez, né, em relação ao Vitor Roque e o Cruzeiro. Sobre o Pedrinho, ele está 100% pronto para retornar aos gramados, é só o Armando Evangelista querer o jogador. Essa informação quem me confirmou foi o próprio Eduardo Pinheiro. Valeu demais ao Eduardo, que me garantiu lá no Instagram, ainda no final do mês passado, né? Ele já havia me dado essa informação, essa resposta do Pedrinho 100% fisicamente. Também teve uma entrevista do próprio Eduardo Pinheiro, lá o pessoal do Sintonia Esmeraldina, muito obrigado rapaziada, onde ele comentou o seguinte: essa lesão do Pedrinho, apesar de não precisar de um processo cirúrgico, ainda lá no final do mês de janeiro, na disputa da Copinha, foi uma lesão de 9 centímetros, de uma abertura de 9 centímetros na sua coxa, né? Realmente é uma coisa assim que eu não consigo nem imaginar, né? A dor e até mesmo a preocupação do jogador. E, segundo o Eduardo Pinheiro, isso também vinha atrapalhando o jogador, porque ele precisava de um acompanhamento psicológico. Tendo um trauma por conta dessa lesão, qualquer incômodo você já começa a relembrar daquilo, né? Aquela lesão toda. Então, o jogador que teve também esse acompanhamento psicológico. Até teve uma partida pelo Goiás, né, contra o Botafogo, entrou nos minutos finais naquela virada do Verdão por 2-1, mas ainda sem a sua melhor forma física, segundo o Eduardo Pinheiro. Uma lesão que era só o tempo parado, a recuperação dela é simplesmente por inatividade, onde o Pedrinho tinha que ficar parado 3 meses, né, basicamente. Ele se machucou no final de janeiro, você coloca aí pelo menos mais 3 meses na frente, ainda no final do mês de abril. Já estamos aí no começo de agosto, aí agora sim o Pedrinho já está 100% fisicamente. Até fez alguns jogos no Campeonato Goiano Sub-20, a sua última atuação, segundo o site O Gol, aconteceu no dia 10 de junho, uma vitória do Goiás contra a Canedense fora de casa. O Pedrinho participou de 51 minutos. Então o jogador está 100% recuperado fisicamente e muito bem, inclusive nos seus treinamentos, já superando essa fase também de um certo receio, né, de desenvolver, ter uma nova lesão. Ainda bem, tudo indo da forma mais correta possível com o Pedrinho. Segundo Eduardo Pinheiro também, o jogador vem fazendo uma função de um camisa 10 nos seus treinamentos do Goiás e indo muito bem nesta função, tá? O Goiás que vem fazendo inclusive vários treinamentos com o elenco sub-20, jogos do time reserva contra o sub-20. O Armando Evangelista utiliza muito esse tipo de treinamento para avaliar os seus jogadores. Então o Pedrinho, mais uma nova função. Vai lembrar, ele começa no ano passado pelo Goiás, né, no Campeonato Brasileiro, jogando ali na ponta esquerda contra o São Paulo, na ponta direita também, né, no jogo contra o Fortaleza, ele entra fazendo aquela função, contra o Red Bull Bragantino também pelos lados. Na Copinha jogou, digamos, como um segundo atacante, um falso 9, e foi muito bem. E agora também jogando nessa outra função, essa outra alternativa com a camisa 10. Tomara que o Pedrinho consiga recuperar o seu espaço, né, dentro do elenco do Goiás. Somente 19 anos de idade, um jogo apenas no profissional em 2023. Teve essa infelicidade, mas ainda bem, já estão 100% fisicamente. Vamos ver, né, quando o Armando Evangelista dará essa chance pro garoto, nem que seja no banco de reservas nos próximos jogos, já para ir pegando novamente a moral.